Jesus, manso e humilde de coração, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje um dia bendito, um dia de bendição a Deus pela vida dos nossos pais, aqueles que com nossas mães contribuíram para a nossa existência. Mas a liturgia da palavra, na verdade a liturgia de toda a Santa Missa, converge para Deus Nosso Senhor, e mais do que prestar uma homenagem, nós rendemos adoração àquele que é o nosso Pai. E é tamanha graça essa que nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou, de chamar a Deus de Pai. Rezávamos com tanta alegria na coleta, na oração de coleta, que a igreja coloca na boca de todos os sacerdotes, para, de alguma forma, representar todo o povo reunido, nessa oração que reúne a oração do povo, da Assembleia, dizendo que Deus eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Que bela graça a providência nos fez de celebrar essa comemoração que não é litúrgica, o Dia dos Pais, com uma liturgia tão significativa, qual, movidos pelo Espírito Santo, ousamos, porque é uma realidade, mas é uma realidade movida pelo Espírito, chamar a Deus de Pai. Isso não é retórico. É importante, às vezes, destacar isso, que quando chamamos a Deus de Pai, não é um sentido retórico, não é simplesmente um título de emoção, mas é uma realidade que Cristo nos deu pelo batismo, de sermos filhos de Deus, e de chamarmos a Deus de Pai verdadeiramente. E pedir à igreja nessa oração: fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, o espírito de verdadeiros filhos de Deus, de viver à altura do nosso Pai Celeste. Hoje, ao levantar, pensava e agradecer a Deus de poder celebrar o Dia dos Pais com Ele. E todos vocês, assim como eu, deveriam agradecer essa graça. É claro, é muito bom ter o nosso Pai terreno para celebrar conosco. E aqueles que nós já entregamos nas mãos de Deus, lembrar deles com tanto carinho. Mas mais ainda, vir à igreja no domingo, nesse dia significativo no Brasil, no mês das vocações. Em alguns lugares do mundo, o Dia dos Pais é o dia 19 de março, o dia de São José. Mas aqui, nos reunir no domingo para celebrar o Dia dos Pais, não só para celebrar nossos pais terrenos, não viemos à missa para homenageá-los, mas para adorar, lembrar e recordar que nós somos filhos de Deus. Temos um Pai no céu, e muito melhor do que qualquer pai na terra. Você pode pensar no seu pai, e pensar até que ele tenha sido um bom pai, ou seja um bom pai. Você que é homem pode pensar até na sua vocação paterna, pode ter sido um bom pai, mas nenhum pai na terra, do pior, mais miserável dos pais, que não tenha honrado essa graça que Deus tenha lhe dado de ser pai. Ao melhor pai que existe neste mundo, nenhum deles esgota a paternidade de Deus. Nenhum deles é capaz de manifestar a grandeza do Pai do céu. E por isso é com alegria que nós recitamos essa oração a Deus, quem chamamos, ousamos chamar de Pai, e qual nós pedimos ser mais filhos. O pai, hoje em dia, claro que a sociedade mudou em muitos sentidos, e a vida familiar também mudou em muitos sentidos, mas é função do pai, do homem, a partir da sua função na família, ser aquele que provê. Repito, a gente sabe que a vida familiar em muitos aspectos mudaram, e as mulheres como trabalham, e às vezes têm parte muito importante na vida dos proventos, digamos assim, da família, mas a função do pai, daquele que provê, e é exatamente isso que a liturgia da palavra fala hoje. No coração dela
nós temos o Evangelho de São João, que continua o discurso do pão da vida, o discurso sobre a Eucaristia, a catequese que Jesus dá sobre a Eucaristia, depois de multiplicar os pães, depois de instruir que o pão que ele dará é o novo maná. Agora ele diz que esse pão vindo do céu é dado pelo Pai. O Pai provê, o Pai do céu, o nosso Pai, e todos nós devemos dizer com alegria ao nos referir ao Senhor, que Ele é o nosso Pai, que provê o mais necessário para a vida, que não é só o pão que se perde quando se come, mas é o pão do céu, a Eucaristia, o corpo e o sangue do Senhor. O Pai dá o Filho aos homens, e o Filho oferece aquilo que o Pai dá, o seu corpo e sangue, para alimentar-nos, para de fato nos tornarmos filhos. Comungar, meus irmãos e irmãs, é a maior graça, embora seja algo que a gente faz com tanta naturalidade e com tanta facilidade, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente faz com tanta facilidade, é a graça de nós comungarmos o Senhor e de fato concretizarmos aquilo que a igreja nos ensina, nos tornar filhos no Filho, porque ao comungar o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos aquilo que comungamos. Aquilo que comungamos, e deveríamos dizer aquele que comungamos, não se transforma na gente. Quando a gente comunga, não é a Eucaristia que se perde em nós, mas somos nós, se recebemos a Eucaristia com as graças que lhe são, porque é importante lembrar, o catecismo, não? Que comungar e receber as graças do sacramento são coisas distintas. Se a gente comunga, mas não está em estado de graça, não se recebe a graça sacramental. E por isso é necessário viver em estado de graça, estar conectado, digamos assim, ao sacramento, para que quando nós comungamos, ali, distintamente, claramente, cheios de fé e da graça, nós temos absoluta certeza que o pão eucarístico, o corpo e o sangue dele oferecidos, nos tornam um pouco dele e transformam a nossa vida. É a Eucaristia, o pão do céu, o pão vindo do céu, o pão da vida, a vida que não pode se perder, a vida que deve encher o nosso sentido de vida, que está na Eucaristia. A primeira leitura de hoje é um trecho muito significativo e muito bonito, para nós que exercemos a função sagrada, mas também aqueles todos que exercem, que são cristãos de fato, que vivem a fé. O profeta Elias é o maior profeta do Antigo Testamento, sem dúvida. É com ele que toda a missão profética se realiza. E depois de perseguição, ele arranjou uma confusão lá com a rainha, por causa lá de terra, de injustiça, e ele começa a ser perseguido. Olha, padre, presta atenção. Ele começa a ser perseguido, e ali acontece então que ele já está cansado. É interessante perceber como também o homem de Deus cansa. E ele, no pé de junípero, que é uma árvore, pede a morte. A gente poderia, em categorias modernas, para quem estuda as psicologias da vida, pensar várias coisas sobre isso, fazer várias reflexões, seria até justo fazê-lo. Mas ele ali pede porque ele está cansado. Diz o profeta: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. Mas embora o pedido do profeta, o Senhor faz totalmente as avessas. Isso é para deixar claro como o Senhor é o Senhor da vida, e ele que está prostrado na morte, não porque tenha morrido, mas porque interiormente ele está prostrado na morte. O Senhor providencia, como um pai que providencia o necessário. Como é bonito. O Senhor providencia para ele pão, comida. Por isso que comer é tão importante.
É terapêutico comer, abre parênteses, né? Por isso podem sempre chamar o padre, que precisa sempre de ações terapêuticas, de terapia, né, com os fiéis. Mas o fato, ali, o Senhor providencia, prepara para ele, quando abriu os olhos, junto à sua cabeça, um pão assado, debaixo de cinzas, e um jarro de água. Que gentileza de Deus! Um pão já assado, preparou ali uma mesa para ele, um jarro de água. É uma gentileza do Senhor, não é de qualquer jeito. Aprendam isso, vocês homens, assim como eu, mas vocês, quero dizer, maridos, mulheres. Gentileza não só gera gentileza, como dizem por aí, mas gentileza ou os detalhes importam muito. Ali o Senhor prepara, e o anjo do Senhor pela segunda vez tocou, despertou, disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. O Senhor não ficou mimando, embora tenha feito muita gentileza com o profeta. Disse: levanta, é necessário agora. E aquele homem, que é um homem de Deus, embora sua tristeza pela perseguição, sua alma prostrada na morte, ele se levanta, come e continua o caminho. E diz o versículo 8: Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos e irmãs, isso é a imagem do que fazemos agora. Viemos à igreja com tantas demandas que nossa vida traz, mas ao nos alimentar da Eucaristia, do Senhor mesmo, não só de uma imagem prefigurada, mas Ele mesmo se dá para a vida do mundo. Sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, para que nós, ao levantarmos, e o diácono vai mandar embora, né? Quando se diz, ide em paz, o Senhor vos acompanha, para ir embora, não? Depois que o padre sair, tá certo? Mas é um envio, ite missa est, é em latim, ou seja, ide, a missa acabou. Ou, em outros sentidos, se diz ide, é a missão agora, porque missa vem de missão. Ide, agora você deve sair. Para que, de fato, pelo alimento que o Senhor, nosso Pai, preparou para nós, é o alimento do Filho, Ele mesmo, nosso Senhor, que se oferece sobre o altar. Ele é o alimento que o Pai nos preparou, para ao sairmos daqui, cheios do Senhor, transformados pela Eucaristia, porque a Eucaristia deve nos transformar. Não é nós que a transformamos em nós, mas nós que somos transformados nela. Ao comungar, você não sei quantos anos comunga, tá certo? 20, 30, 40, 50, 60 anos. Você tem que ser transformado pela Eucaristia, a ponto de você ser cristificado ali, se parecer com o Filho, porque você comunga do Filho de Deus, e porque quem parece com o Filho e quem se torna filho pelo batismo e é alimentado pela Eucaristia, configurando-se mais perfeitamente a Jesus, de fato se parece com o Pai. Não é isso quando nasce um neném na nossa família? A criança acabou de nascer, tem minutos que nasceu, a criança toda inchada, parece um joelho inchado. E a pessoa fala assim, a bochecha é do pai, o nariz é da trisavó, não, os olhos bonitos, a tataravó tinha um olho bonito assim. É tudo da criança, minha gente, veio com ela. Mas a gente faz isso naturalmente porque a gente quer incluir aquele novo ser na nossa tribo, né? na nossa família. A gente quer incluir, a gente faz isso ali de uma maneira muito real, se faz isso querendo incluí-la, dizendo, parece comigo, parece com fulano. Ninguém diz, parece com o ciclano que não é da família, é evidente, é até ofensivo. Mas diz, porque parece com alguém da família, parece comigo. Exatamente quando nós andamos no mundo, comungamos, somos de fato cristãos, nós parecemos com Cristo.
e se parecemos com Cristo, somos de fato filhos de Deus. Que beleza é isso. Sair daqui e as pessoas enxergarem Cristo em nós e dizer, de fato, este é o Filho de Deus. Foi. Todas as vezes que acontecem essas coisas, eu me lembro de Dom Eusébio Scarchaide, que foi nosso arcebispo, né? Assim, é o diabo que não quer deixar eu falar. Mas o fato é que nós, como filhos de Deus, devemos nos parecer, a comunhão diária, dominical que fazemos, ela nos torna não só mais fortes para passar pelas situações da vida, como Elias. O cristão que comunga, o cristão que vive da Eucaristia é mais forte. Você tem que acreditar nisso, você que comunga. Pode esmorecer por qualquer coisa. Tem que ser forte, tem que passar, porque você recebe o corpo e o sangue do nosso Senhor. E por isso deve ser mais forte para passar pelas tribulações. Mas significa também que nós parecemos mais com o Senhor. Somos mais filhos de Deus, não no sentido de ser mais do que o batismo, mas pelo fato de nós ali, pela comunhão sagrada, nos parecermos mais com o Senhor. Nós somos transformados nele. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje, Dia dos Pais, a gente tem tanta coisa para agradecer, tanta coisa para rezar. E se você talvez não tenha nada a dizer sobre seu pai, ou dizer uma coisa muito ruim, pense que o Pai do céu é melhor do que qualquer pai. Nunca diga que você não tem pai. Nunca diga isso. Não ofenda o Senhor dizendo que você não tem pai. Deus nosso Senhor quis ser nosso pai. Ele podia ser só nosso criador, já seria muito, e a gente já agradeceria muito, mas Ele quis se revelar em nosso Senhor, dizer que é nosso pai. E quando nós rezamos ao Senhor, que oração tão bela que saiu da boca do nosso Deus feito homem, ao nos ensinar, Ele é o nosso Pai do céu. O pai da terra pode ser bom ou pode ser um cretino, porque existe, que não tem honra, mas o fato é que todos nós, cristãos, podemos dizer com maior convicção hoje, que aqui nos reunimos para adorar o Senhor, mas que Ele é o nosso Pai, e esse dia já é cheio de significado por isso. Todo domingo é dia dos pais, não por causa do nosso pai terreno, certo? Mas é dia do Pai. Como é bonito um cristão que quando reza o Pai Nosso, tem plena convicção de que quando reza, não reza a um Deus que simplesmente que nos dá a subsistência na existência, que é um pouco redundante, não? Mas é alguém que provê como um pai, que nos olha como um pai. Como um pai, às vezes precisa ser mais duro, né? Um pai precisa ser mais duro. Um pai que só diz sim para tudo, um bonachão. Agora, o fato de um pai que às vezes nos diz não, e nos instrui, nos dá força, nos encoraja, providencia, esse é também nosso Pai do céu. Por isso nem todas as nossas orações são atendidas, graças a Deus. Se todas as nossas orações fossem atendidas, seria o caos. Você já deve ter visto um filme que Deus teria tirado férias e deixou lá o poder com alguma pessoa. E ele foi lá dando sim para todos os supostos pedidos que vinham por e-mail. Virou caos. É claro que ser pai não significa só dizer sim e querer fazer todas as coisas para agradar. Às vezes o pai precisa ser duro, forte, firme. E o Senhor também é conosco, para nos fazer crescer, nos dar maturidade. Por isso hoje a gente só tem gratidão diante de Deus. Mesmo que a gente tenha problemas, defeitos, como o velho Elias. Mesmo que a gente tenha perseguições, como o velho Elias. Agora, mais a gente tem a certeza que o profeta, mais do que o profeta que recebeu um cadinho de pão e água, que Deus preparou através do anjo, nós temos o próprio Filho de Deus a nos alimentar. Quando comungar,
você hoje não deixa passar despercebida essa graça. Dizer, obrigado, Pai, porque nos destes o vosso Filho, que agora posso comungar e me tornar mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz São Paulo hoje, viver imitando-o como filhos que Ele ama. Vivei no amor, diz São Paulo. E lançai para longe a maldade. Olha o que São Paulo diz. Preste atenção no que São Paulo diz que não pode ter no cristão. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, aprendei a viver com amor uns com os outros. Perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.